tempinho de discussão também bem gostoso no final e a gente aproveitar esse tempo aí. Boa noite, Raquel, tudo bom? Ei, boa noite, tudo já e você? Tudo Boa jóia. noite, Então pessoal. vamos lá. Boa Esse noite, daqui é um tema que eu gosto, tenho trabalhado bastante, principalmente em alguns resorts e hotéis, e trouxe um pouco dessa jornada que eu comecei em 2022, lá com a Lageve, com a Resorts Brasil, porque grande parte dessas lideranças ISG que eu convivo hoje, eu fiz parte do processo formativo. Então, eu consigo ter uma amplitude de visão, de comportamento, de skills, de posicionamento dessas lideranças, tanto de C-level quanto de parte operacional, e de como está sendo a evolução, tanto dos fatores que alavancam quanto dos fatores que impedem. Então, eu trouxe muito desse meu storytelling desde o processo de chamada. Isso tudo aconteceu porque a Grace Kelly, que hoje está na TP, sócia da TP Grupo, conheceu a Giovanna Januzelli, que era CEO da Lageve, e que, por conseguinte, me apresentou para a Ana Bicelli, que era da Resorts Brasil e hoje é secretária do Turismo de São Paulo. Nós quatro resolvemos entrar nessa jornada inovadora, com pouco dinheiro, mas muita vontade de fazer acontecer, mas com um diferencial muito grande, uma rede de relacionamento poderosa e acuracidade técnica acompanhada de tomada de decisão ágil. Isso fez com que a gente tracionasse em duas associações, cerca de 380 CNPJs, para a agenda ISG. E isso foi acompanhando aí nesse tempo todo e até hoje a gente tem ações desenvolvidas. Então, foi muito importante a gente entrar desde a união da materialidade, para poder definir a materialidade, os temas materiais, passar isso com mais de 400 stakeholders durante um ano inteiro, clientes, empreendedores, donos de hotelaria, fazer com que essa materialidade fosse relevante e criar todo o enxoval a partir daí para inserir isso na cultura dessas associações. Então, foi realmente uma jornada de altíssimo impacto, principalmente no período pós-pandemia, onde o contexto estava muito precário, né, o contexto da hotelaria, dos resorts. Eu até estava fazendo a palestra hoje, eu estava lembrando que um CEO de um resort aqui do interior de São Paulo, um dos primeiros eventos da Resort, ele chegou para mim assim, encostadinho, e falou assim: Paula, eu estou desesperado, eu não sei nem se o meu resort vai vencer daqui a 3 meses, como é que eu vou pensar em ESG? Então, foi realmente um período desafiador para a gente colocar uma pauta a mais dentro da cabeça das lideranças em ESG. Mas por que eu estou trazendo isso aqui? Porque o tom que eu vou dar hoje é um tom que eu tenho sentado em alguns conselhos com C-levels de hotelaria e de resorts, para que a gente posicione a pauta ESG dentro do vértice do negócio e com uma liderança que saiba vender ESG para o negócio. Então, a gente já tem algumas lideranças com esse nível de maturidade e a minha jornada hoje tem sido muito essa, de compartilhar esse movimento de acuracidade técnica, de aconselhamento estratégico para a gente aterrissar a agenda ESG dentro do negócio com ROI financeiro. Então, acho que todos vocês me conhecem, eu sou fundadora aqui da Aliança ISG, tenho aí uma formação bastante robusta nessa área, tenho algumas premiações de projetos também nacionais e internacionais na área de ISG, estou aí com uma jornada bem inovadora, começando esse primeiro trimestre, depois eu vou falar um pouquinho sobre ela, e mais uma também consolidada, sendo levada para o mercado esse ano. Bem, na hotelaria, o ISG para a gente, ele surge aí como mais uma agenda que não é tendência, mas que é sim o desafio para a gente transformar. Eu acho que eu perdi a minha tela aqui, né, pessoal? Para transformar as diretrizes de ESG, que por vezes, e logo no início, parecia algo do nirvana, transcendente, em resultado de algo de alta performance.
para os negócios e para os stakeholders. E aqui tem uma pontuação, gente. Eu convivo com o meu doutorado em sustentabilidade foi em 2016. Eu peguei a saidinha ali dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e a minha tese ela era pautada justamente na questão da formação de lideranças para a sustentabilidade. E com isso, deixa eu parar aqui a apresentação, porque eu vou ter aí gente chegando o tempo todo. E com isso, gente, eu peguei o início de toda essa agenda. Eu fiz uma pesquisa na FGV com os meus alunos de MBA, e se eu falar para vocês que 5% só sabia o que era sustentabilidade e sabia o que era ODS, era muita coisa. E olha que eu já dava aula de sustentabilidade desde 2007 na FGV. Então, uma coisa é você dar aula, outra coisa é o cara desenvolver a skill no dia a dia do seu negócio. E olha que eu estava falando para a gestão industrial. A única coisa que gestão industrial pensava era economizar água por conta de alto uso de água dentro da indústria e também fazer as ETs, que eram as estações de tratamento de água. Fora isso, e vindo muito pela escassez que o estado de São Paulo tinha naquele momento por falta d'água. Então, não era nada de gestão de sustentabilidade, não era nada de gestão. Gente, o que está acontecendo aqui? Nada de gestão. Por que isso está acontecendo? Peraí. De gestão transcendente para o negócio. Era apenas fazer o negócio continuar rodando do mesmo jeito que rodava. Só que a gente hoje, pontuando 2026, e eu atuo muito com essa agenda, principalmente nos ambientes inovadores, porque o outro lado da minha atuação é na área de inovação e empreendedorismo, onde eu atuei muito com o MIT, eu lidero um grupo de 560 lideranças na área de inovação. A gente percebe muito que esses fatores são chamados emaranhados. O que são fatores emaranhados? É quando o mundo não consegue desconectar um fator do outro, e esse emaranhado faz com que a resolução do problema se torne mais complexa e você não ache uma só solução para um determinado problema, porque o emaranhado está interconectado. E a agenda ESG é um problema emaranhado. Ela está interconectada e faz com que a solução ou a promoção de uma resolução de um problema, ela seja muito mais complexa do que era antes. E o que são esses emaranhados? O cenário econômico volátil, o tarifácio e a estabilidade comercial internacional, as guerras e as crises diplomáticas que a gente está vivendo, a polarização política, e só para vocês terem ideia, em Nova York, em 2023, quando eu recebi o prêmio, foi um dos maiores eventos de liderança da ONU, ocorre todo setembro. E justamente conversando com um dos membros do PRI da ONU, ele falou assim: Paula, está tão forte a polarização que muitos fundos de investimento estão trocando a sigla ISG por sustentabilidade, porque há uma captura ideológica dessa agenda que está enfraquecendo, em alguma medida, essa determinante para o mercado. Então, a polarização política é sim um fator emaranhado para nós. A distância hoje entre os mais ricos e os mais pobres, então esse degrau cada vez maior faz com que a gente tenha ou empreendimentos super evoluídos em ESG, ou empreendimentos que não tem nada, porque está brigando por preço, não consegue fazer inovação, retrofit, nem ter talentos suficientes e capazes de pensar processos de baixo custo e de boa implementação em ESG. Então, a gente vive polarização. O avanço acelerado da IA, e isso ainda vai acontecer mais ainda, a China e os Estados Unidos, os Estados Unidos está investindo 20 vezes mais do que a China em patentes de IA, a gente vê a Inglaterra correndo atrás, então a gente ainda nem começou a primeira dobra da IA, que é a volumetria dessas informações, desses dados, da criação dos gêmeos digitais, da inovação exponencializada, para dentro dos nossos empreendimentos, e que hoje parece muito pontual, igual, por exemplo, a Accor colocou um quarto experimental aqui no Itaim, para ser uma bolha automatizada, digitalizada, coletora de data-driven.
mas isso é 1/4. Como é que você exponencializa isso para um empreendimento de 2.000, 3.000 quartos, né? Qual o custo disso daí, o investimento? Quem são as pessoas que vão analisar esses dados? Quem vai gerar inteligência para esse dashboard? Então, nós estamos começando esse trabalho. Vocês estão me vendo, pessoal? Estão vendo a tela? Pessoal? Sim, Não? estamos. Ela não. A tela não, Sim, porque ela sim. está fugindo aqui. Eu não A sei por que tela que ela está caiu de caindo. novo. Então, assim, mudanças etárias na pirâmide etária. Eu não sei se vocês estão vendo, mas... desculpa, pessoal, eu vou ter que parar de novo para poder pegar mais gente por aqui. Deixa eu ver. Não sei se vocês estão acompanhando, mas a gente tem 3 consultoras voltadas para a questão etária, que, junto comigo, vão lançar um programa voltado para a hotelaria na longevidade, que é, com certeza, aí, mais uma tendência forte que a gente tem que abastecer. O novo comportamento humano, mostrando aí a questão do wellness, também saiu novamente, né, pessoal? Saiu. Eita, nós, que beleza hoje, hein? A questão do wellness, a capacidade da gente trazer ali, eu estava conversando, que eu encontrei no movimento da BLTA, e eu vou trazê-la para um projeto nosso novo que fala só sobre a hotelaria, saúde, bem-estar, essa criação desse novo hype que as pessoas estão buscando, que é a hotelaria de experiência ou a hotelaria do sono. Então, gente, tudo isso, mais a epidemia dos transtornos mentais, são os emaranhados que a gente tem vivido e que fazem com que cada vez mais a gente tenha que dar atenção sistemicamente às questões que estão aí sendo colocadas na mesa da liderança. Por esses fatores, pessoal, a gente começa a olhar que tanto as questões do negócio quanto a competência da liderança precisam ser pivotadas. Os negócios, seja de uma pousada pequena ou de um grande resort, eles pivotaram junto com esse novo contexto. Então, isso faz com que a liderança ela tenha que manobrar muito mais fatores críticos do que era antes, porque os seus impactos, como eu disse, eles sofrem pelos fatores críticos emaranhados e eles geram fatores críticos emaranhados. Então, esse ranking de causa e consequência, e nunca vai ser diretamente correlacionado a uma só causa raiz, vai fazer com que esse líder ele tenha que ser muito mais robusto do que ele era antes. E aí, pessoal, esse movimento, deixa eu só fechar aqui, que hoje está me desafiando esse mito, faz com que a gente perceba que o mercado mudou, o cliente mudou, a tecnologia mudou, e a liderança ainda quer enfrentar esse mesmo contexto com modelos do passado. Seja por achar que o seu ambiente ainda vai tracionar por muito tempo do mesmo jeito que era antes, seja porque ganhou muito dinheiro e não quer arriscar, seja porque acha que ela não está preparada para isso, e para se segurar naquele cargo, ela vai evitar ao máximo a chegada desses impactos, então ela não assume. Eu já tive em um conselho por 1 ano, que eles estavam com altíssimo risco da concorrência, foi feito um data-driven, mas como nenhum deles estava preparado para ativar uma agenda mais robusta, eles preferiram aumentar o risco do negócio ir para falência do que ativar uma agenda mais propositiva e ativa. Então, esse circo de manutenção do poder faz com que com que as lideranças se afastem do movimento de inovação. E o que isso tem gerado para nós? O Brasil é o 52º país no ranking de inovação. Gente, nós caímos 2 posições em 2 anos. Isso é seríssimo.
Ainda mais agora com o alto embarque de tecnologia digital. Os nossos negócios tendem a se tornar obsoletos, enfadonhos diante da competitividade. E aí vocês falam assim, mas como isso pode chegar para o meu hotel? Como isso pode chegar para o meu resort? Nós temos 8 resorts novos vindos do primeiro mundo para o Brasil. A competitividade vai trazer empreendimentos mais aderentes à questão do ISG, mais eficientes em torno de gestão de custo e gestão de sustentabilidade, vai trazer mais tecnologia, análise de dashboard, mais automação e, obviamente, eles vão trazer mais eficiência para esse negócio. Competitividade, eficiência, experiências modernas. E aí, como que fica a nossa competitividade diante disso? E ainda mais, nós estamos em 54º no ranking de RH. O que quer dizer isso? Em 193 países, nós somos a equipe 54ª, ou seja, não estamos com alta performance, nem lideranças, nem liderados. Para competir globalmente, nós precisaríamos estar mais à frente, e nem isso nós estamos. Eu pergunto para vocês, vocês sabiam disso? Muitos nem se interessam, porque não está olhando o emaranhado, está olhando uma ponta somente. E quando a gente não tem uma liderança capaz de olhar e analisar sistemicamente o cenário, o emaranhado não aparece, aparece um pontinho. E é isso que está fazendo com que a gente atrase a nossa competitividade no mercado. Como que esses fatores impactam a agenda ESG e a liderança na hospitalidade em 2026? Eles impactam e muito. Primeiro, a gente tem que ver que a agenda ESG está super cambiante, né? Ela começa ali muito fraquinha em 2004, depois ela ganha relevância em 2019 com a chegada da BlackRock, aí a BlackRock no Roundtable fala, olha pessoal, nós vamos assumir isso daí, colocar gestão de risco no investimento e para quem não tiver com ESG monitorado, nós vamos tirar esses ativos do nosso portfólio. Isso gerou um boom, foi ótimo, porque todo o enxoval de finanças sustentáveis foi crescendo, os fundos de investimento, as análises de gestão de risco, todo o portfólio que a gente tem para o capital verde, para o ativo verde, começou a ser estruturado, porque em 2004 a ONU deu o pontapé final, mas eles deixaram no banco de reserva. Quando foi em 2019, eles trouxeram isso para o jogo e montaram a equipe que ia jogar. A equipe que ia jogar estava muito certa. De um lado era o mercado financeiro, de outro era um monte de equipe que não sabia que o mercado financeiro estava jogando com eles. E o que isso impactou? Impactou que a gente teve aí 6 anos de atraso. Por quê? Porque o sinal do mercado financeiro é muito claro. ESG é lucro. Para o investidor, é preciso você ter o ROI. Só que a lógica é diferente. Se você pega um capital verde no mercado, você tem a condição de retornar esse investimento com gatilhos de redução, se você cumprir a meta que está no contrato. Se eu tenho aqui atingido a meta de diversidade, eu vou reduzir o meu gatilho de juros para que eu possa ter menor custo desse capital. Se eu atingir a minha meta de regeneração, eu vou ter um gatilho de redução nessa mensalidade dos meus juros. Essa lógica era muito clara, só que muita gente não conseguia gerar essa lógica. Porque 3 letrinhas definem ela. Qual é o ROI? Qual é o ROI de eu investir em capacitação? Qual é o ROI de eu regenerar uma floresta? Qual é o ROI de eu formar um time de trabalho para a alocação da comunidade local? Qual é o ROI de eu pegar garrafas dentro do meu resort? E eu não sei contabilizar o ROI, essa agenda volta para a agenda de sustentabilidade. E a agenda de sustentabilidade, sim, ela é transcendente, ela não está vinculada ao mercado financeiro, ela está vinculada a um guarda-chuva muito maior. E é por isso que o discurso de ESG foi desqualificado. Por quê? Porque nesse meio tempo ele se polarizou, ele ganhou áreas de ativismo,
Nesse meio tempo, ele ganhou áreas de filantropia, que é totalmente diferente de ESG. Filantropia bem pelo bem, é quando você não retorna algo tangível. Eu vou doar, fazer uma campanha de agasalho, eu vou fazer uma campanha de doação de sangue. Se eu não tiver isso linkado a um indicador do negócio, eu não tenho como medir ESG. Por isso que ele precisa de equipes profissionalizadas, de lideranças que conseguem fazer o retorno do investimento. Por exemplo, eu pego um Canabrava que faz todo ano uma campanha de doação de sangue para os seus funcionários, né, junto com o Hemocentro lá da cidade, e vincula ali a um indicador de engajamento, de retenção de equipe, porque junto com essa campanha, ele mobiliza ali diárias no resort para as famílias que são sorteadas naquele movimento dos funcionários para doação de sangue. E eu começo a cruzar dados para ver se esse meu movimento ele auxilia ou não no processo de retenção, satisfação, o que quer que seja do meu RH. Se eu não fizer isso, vai ser uma campanha pela campanha. E não vai ser um veículo de indicadores para ESG. Então, isso trouxe para a nossa agenda de ESG um atraso em alguma medida, porque ele chega aí com um déficit de credibilidade em alguns movimentos. Esse déficit de credibilidade, para alguns, vai fazer com que eu tenha mais dificuldade de convencimento de vender uma pauta ESG numa mesa de negócios. Mas, por sorte, nós temos aí uma outra agenda que é mais positiva. A agenda positiva é a agenda do turismo, que vem batendo recordes de chegadas de turistas internacionais aqui no Brasil e do movimento no mundo. E isso faz com que o segmento se torne ali uma grande bala de prata para o mercado financeiro. E não é por acaso. Agora, a gente tem 1/5 dos investimentos no turismo com origem em fundos de ESG. Aqui no Brasil, a gente tem 20% a mais. Ou seja, as premissas ESG são usadas para tomada de decisão para a busca de capital verde, mais barato no mercado, para valuation em processos de M&A. Então, isso daqui ajuda a gente, mais uma vez, a trazer o setor para dentro de novo da pauta financeira. Mais maturidade regulatória, ou seja, mais legislações, mais certificações na área. Hoje, você consegue, através de uma CVN 193, de uma CSRD, de todas essas novas regulamentações, posicionar mais maturidade em uma agenda estratégica, para sair daquela agenda pasteurizada, trivial, café com leite, que nunca sai do lugar. E aí, pessoal, deixa eu voltar com essa tela novamente, que ele está saindo do lugar. E aí a gente tem mais necessidade de auditorias internas para fazer com que a gente tenha mais credibilidade e auditorias externas para poder gerar essa confiança do investidor nos empreendimentos. Mais necessidade de atualização da infraestrutura, da energia, dos projetos regenerativos, do ecoturismo e de transporte limpo. Mais dinheiro no mercado, a gente tem projetos de $500 milhão a $1 bilhão entrando no segmento. E principal região de crescimento hoje é a região do Nordeste, que tem se mostrado aí vigorosa para os investimentos em ESG. E é a que mais demanda. Hoje, a região Nordeste, eu tenho feito várias viagens para lá. A gente tem materialidades que vocês não têm nem ideia, mas que hoje estão muito ligadas à falta de governança do destino, à violência local, à falta de saneamento básico e à baixa formação de mão de obra. Então, a gente tem ali que equilibrar essa materialidade que poderia estar chegando agora de prontidão para o investimento do capital barato, mas ainda não está. Por exemplo, a Accor vendeu 18 hotéis para o BTG, que tem uma área de ESG muito forte, porque ela já tinha ranqueamento dos hotéis que cumpriam aquilo que gatilhava o valuation daqueles hotéis.
Então, esse crescimento faz com que o setor se torne agora uma estrela aí no processo de investimento, porque a gente sabe que o mercado financeiro não brinca em serviço. Ele quer o retorno de investimento, seja do lucro pelo lucro ou lucro com propósito. Então, é aqui que a liderança deve se tornar ainda mais robusta. Eu vou fazer um relatório de sustentabilidade, mas eu tenho que saber quantos litros de insumo na grama eu deixei de jogar por conta de uma solução sustentável e viável. Isso trouxe quanto de dinheiro para dentro do meu caixa? Quanto foi o saving? 100 mil, 200 mil, 300 mil? Eu fiz a logística reversa, eu entrei com o processo de economia circular na minha cozinha. O que eu gerei de redução de alimentos desperdiçados? Como que foi meu processo de compras sustentáveis? Quanto de dinheiro eu estou colocando dentro do meu caixa? Se eu tirei um selo de amigo do autista, quantas diárias de famílias com pessoas neurodivergentes eu coloquei para dentro de casa? Perceberam? E eu estou fazendo um treinamento para o meu time de marketing, de operacional, sobre a economia prateada e a chegada do hóspede na longevidade. Quantas diárias eu trouxe desse público para dentro do meu negócio? Então, esse retorno do investimento ele precisa se encaixar. E ainda tem algumas coisas mais importantes ainda. Vocês estão vendo aqui, Tauá, Amarantes, tudo investindo muito dinheiro. A própria competitividade nacional ela está acontecendo. Empreendimentos novos, robustos, tecnologicamente mais atualizados e com capacidade de oferecer experiências diferenciadas. E muito resort de luxo, com experiências muito diferentes. Então, não adianta você falar, eu sou o líder na minha região, mas dependendo desse hóspede, ele não está vendo só a sua região, porque ele pode estar buscando experiências inéditas em outro lugar. Ele está querendo viver coisas diferentes com um padrão diferente de acolhimento. Então, como que essa liderança vai escolher a sua agenda ESG? Primeiro passo, ele escolhe ali as salvaguardas que ela precisa ter para poder ter o seu argumento construído e sólido em ESG. Primeira coisa que eu falo para todo mundo, desde novembro do ano passado, a primeira salvaguarda que tem que ter em qualquer relatório, qualquer política, qualquer guia, qualquer manual, é a taxonomia sustentável brasileira. Por quê? Porque ela tem um caderno dentro dela dedicado ao turismo. E ela tem quais são as salvaguardas parceiras que geram interoperabilidade. O que quer dizer isso? Conversam com salvaguardas de outros países. Ou seja, o meu resort é nacional, mas atende a uma cadeia produtiva internacional, atende hóspedes internacionais, ou o meu resort ele é internacional, mas atende a legislação brasileira ou as regras brasileiras. Então, o que gera essa interoperabilidade? Quais são os selos que são bons para a minha próxima estratégia financeira? Eu quero um M&A, eu tenho que ter um SASB, um GRI, eu quero fortalecer uma agenda nacional, eu posso ter aqui a ISG Pulse, eu posso ter o selo amigo do autista, eu quero chegar no contexto norte-americano ou trazer canadenses, americanos, suecos para dentro do meu empreendimento, o Biosphere está aí, o GSTC também está aí, a Green Key. Então, essas escolhas precisam ser coerentes. Você vai na feira, você não compra para molho de tomate um pepino, vai. Você quer fazer um molho de tomate autêntico italiano. Você vai comprar tomate. Você vai comprar cebola, você vai comprar alho, mas você não vai comprar abóbora, pepino, melancia, porque não faz parte da sua estratégia. Então, o produto salvaguarda tem que estar coladinho à sua estratégia. E como que essa hotelaria está se movimentando nesse sentido? Ela está indo para o jogo, e muito robusto, por sinal. Se você vê os movimentos de investimento desses 2 últimos anos, ele foi grande e foi precioso, porque a gente tem tanto no ranqueamento do luxo, quanto nos resorts de família, que ainda estão ali num ticket diferenciado.
Então, o próprio movimento de lideranças está competindo, porque elas estão jogando esse jogo do mercado que integra, tanto na estratégia do negócio, como na operação e na comunicação, a linguagem ESG para captura dos seus hóspedes, dos seus clientes. Quem já faz isso, sai na frente. E olha que eu faço bench em muito resort, muita hotelaria, faço visita técnica para fazer a checagem se é ou não é aquilo que fala e o que não fala, e a gente tem ótimos exemplos hoje dessa evolução da jornada. Então, Raquel está aqui, o Ibiti, ela sabe que eu falo do Ibiti há muito tempo, está de parabéns. E ela é uma dessas nossas lideranças que chegam aí com esse DNA de ESG para a hospitalidade. A gente tem o Luíde do La Torre, o João lá do Amarantes, a Lisete, que eu sou super fã dela, e olha que ela vai para o LinkedIn, ela vai para o Instagram, ela assume o protagonismo da liderança dela. Hoje mesmo eu tirei um print de uma comunicação dela falando de como que eles, mesmo antes do resort que ela está lançando no Nordeste, já está com reservas, mesmo antes dele ter ficado pronto, né? E como que a credibilidade da liderança que leva aquele negócio à frente faz esse movimento de governança acontecer junto aos hóspedes, né? O Rafael Espírito Santo, acabei de fazer uma entrevista com ele para um curso do Senac que eu modelei, e é uma coerência assim, que eu venho acompanhando na Resorts Brasil desde 2022. Ativa, proativa, escalável, multiplicadora, com uma mentalidade de crescimento, com uma capacidade de enxergar oportunidades, assim, testando, early adopter mesmo. Eu falei assim, eu levei uma aluna minha do MIT, que é lá de Ilhéus, trabalha com chocolate da floresta na área de na floresta de Cabruca, totalmente sustentável. Eu estava lá no Canabrava fazendo um trabalho de treinamento, levei essa minha aluna para lá, e eles logo buscaram a parceria com ela para fazer oficinas de feitura de chocolate com os hóspedes. Então, assim, é muito rápido você ir para uma oportunidade, você ir para uma solução, porque você consegue conectar essas pontas. Eu estava com o CEO de um resort há 15 dias atrás, e eu falei assim, olha, eu conheço uma empresa alemã que tem um forno inteligente, que esse seu problema pode ser resolvido com ele. Me faz contato, porque ele já sabe o problema que ele quer resolver e sabe que esse fornecedor pode fazer o match com mais rapidez. Então, você não tem aquela evangelização para convencer, porque o cara está focado no negócio, né? E a Thaísa, que é do Clara Resort, que sempre, se você for ver, a Thaísa está no Instagram, ela está vendendo o ISG o tempo todo, através daquilo que ela faz muito bem, do A e B, desse perfume de trazer para dentro daquele movimento a questão da alimentação sustentável, da gestão dos alimentos, da confiança da marca, né? Então, eu fiz uma listinha aqui para a gente poder pensar a respeito desse skill set integrado do negócio, né? Esse skill set é como se fosse uma caixinha de ferramentas. É ter um mindset de crescimento, que é esse exemplo que eu acabei de falar do Rafael, desse outro CEO que eu estava com ele. A visão sistêmica, preditiva e analítica. Se eu quero fazer um M&A daqui a 2 anos, eu preciso dar um boost na minha política de ESG, porque eu quero fazer com um fundo de investimento, e esse fundo de investimento tem requisitos de ESG dentro dele. Então, você vê a capacidade analítica de pensar lá na frente, ou eu vou pegar um dinheiro de capital verde barato. Então, nesse caso, se eu for para um BNDES da vida, se eu for para um edital de uma cooperativa, eu tenho que mostrar serviço nesse sentido. Ter força desbravadora, igual eu falei, ser early adopters, ver onde é que eu consigo começar. Eu quero capacitar a cooperativa de peixe, nem que seja com 10 pescadores, porque eu quero fazer igual lá no Costão do Santinho, que ganhou o prêmio da Lagev, a pesca da tainha junto com eles e transformar isso na semana gastronômica de julho e agosto. Um relacionamento em rede,
Você vê, quem estava na Associação Resort Brasil, quem estava na Lageve, conseguiu pegar cedo essa agenda, conseguiu conectar cedo essa agenda. Você vê, eu, a Grace, a Giovanda e a Ana Biselli conseguimos nos conectar rápido e fazer isso acontecer. Então, a Aliança ESG é um movimento desse, de conexão e de elo. Alta conversão de propósito em resultado. É isso, gente. Eu estou aqui economizando água, economizando alimento, botando equipamentos eficientes. Quando é que eu trago o ROI? Eu publiquei o estudo de caso do Malai, e o Malai foi um dos que mais investiram em energia limpa com os painéis solares que eles têm. Já tiveram um ROI e já estão investindo muito mais. Então, como é que eu faço essa conversão? Tem gente que não sabe. Eu vou tirar o plástico, aí começa a ficar perdido. Aí eu tirei o plástico, o hóspede reclamou. O nível de reclamação foi desse tamanho. Mas se você gerou uma solução que era o filtro de vidro, vamos gerar 3, 4 soluções faseadas para a gente monitorar isso daí e ver o retorno do investimento? Então, é essa capacidade estratégica, analítica, de você fazer essa taxa de conversão virar. Comunicação, reputação, imagem e credibilidade. Nisso eu acho que as lideranças exploram muito pouco. Acho que elas precisariam de uma bela assessoria. Eu preciso de ter role models, eu preciso de ter modelos de liderança, igual eu falei aqui agora, Lisete, alguns poucos que vêm à tona ali para poder se comunicar com o mercado. Eu preciso que mais gente da operação fale, eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela. Às vezes eu estou fazendo uma ação no resort, eu tenho que chamar o senhor e falar, vem aqui, eu preciso te mostrar para os outros saberem quem você é. Eu preciso de modelos de liderança. E acho que isso a gente ainda precisa, modelos de liderança que se posicionem como marca de liderança nesse cenário. Porque isso não é marketing pessoal, isso é amadurecimento da marca de liderança em ESG. Coragem para enfrentar os problemas, sabe? Não ficar nessa retranca, porque, gente, igual eu falei dessa questão do plástico free, gera problema, é óbvio, qualquer mudança vai gerar problema. Mas hoje a gente já tem benchmarking, vai atrás de quem já fez e deu certo. Traz 3, 4 fornecedores junto com você. Ah, se não vai sair do plástico, tem lata, tem vidro, tem mais o que eu posso usar nessa conta? Ah, se eu continuar usando plástico reciclável, vai ficar mais barato se eu tiver economia circular? O que eu faço? Né? Então tem que ter inteligência de ponta a ponta. Agilidade para pivotar, isso que eu acabei de falar, e entregar essa jornada sustentável. Né? Outra competência é sair dessa pasteurização. Gente, a gente está assim, falando mais do mesmo, às vezes está uma chatice a agenda ESG. Eu faço isso e isso e isso. Só? E aí? O que mais? O que mais que a gente traz para o negócio? O que mais que eu te ofereço? O que mais que eu te entrego? Sabe? Assim, o Renan está aqui com a gente na Aliança ESG, foi super perspicaz. Eu estava fazendo um painel junto com ele num evento da R1. Ele falou, professora, vamos fazer uma visita técnica? Eu conectei com ele, falei, eu vou chegar mais cedo, nós vamos. Nós subimos, fomos ver toda a parte da lavanderia que estava totalmente retrofitada, com pegada ISG, e depois fomos ver a cozinha, a operação na cozinha para ver a economia circular. E descemos para o subsolo para ver a estação que faz o reuso da água. Então, gente, você vê que ele sai daquela agenda assim, feijão com arroz, e ele bota ali alguma coisa a mais, né? Encontrar esse ponto doce da sustentabilidade, onde a conta fecha, né? E pode ser que feche no S, pode ser que feche no E e pode ser que feche no G, porque vai ao encontro do seu negócio. Por exemplo, um resort de luxo estava no evento da BLTA e falou assim, olha, será que eu tenho que fazer isso tudo ou o que eu já faço está suficiente? Né? Eu não consigo fazer mais. Se ele faz aquilo que é bom para o negócio dele, ele tem que fazer aquilo bem e pronto, né? Repertório atual, tem gente que não sabe conversar de negócios para vender negócios ISG, para pedir dinheiro ISG. É sempre aquilo que resta, aquilo que pode, porque o empoderamento, o empowerment do líder é fraco, ele não se posiciona. Ele vai para uma reunião de liderança,
Ele vai falando assim, é porque a gente fez uma entrega muito legal. Bem, só aí ele já perdeu a audiência. Ainda mais na hora que você está sentado com um monte de tubarão do conselho que está gerenciando caixa e cada um disputando para o seu lado, se você chega igual uma tainha, você não vai vender para o tubarão, né? Visão integrativa e conectada à realidade do negócio, né? Essa flexão macro e micro, o que eu tenho ali de problema no Estreito de Hormuz que vai fazer com que o insumo do meu jardim não chegue, ou a plantação da minha horta não aconteça. Né? Qual é a reflexão que eu tenho que fazer e quais são as buscas de alternativa antes do esgotamento do meu insumo? Fazer um deep dive em inovação. Tudo que tem de inovação disponível no mercado, fazer pilotos, fazer igual eu falei com a Cor fez, chama os parceiros, monta um quarto, digitaliza, monta o monitoramento e controle e vai para cima. Então, gente, terminando, isso tudo aqui eu deixo para vocês, que é preciso ter um programa atual, sólido e consistente, muita conexão, privilegiar pautas urgentes sem perder o controle da materialidade e do portfólio. Tem gente que para e não consegue ter uma pauta consistente, contínua. Posicionamento de marca e performance. E construir uma carreira longeva com pegada inovadora a cada movimento. Vocês estão vendo aqui em cima a primeira entrega do diploma dos talentos ISG da Resorts, que foi no finalzinho de 2023, a primeira turma, e essa primeira turma só tem me dado bom gosto, porque só sai coisa boa dali. O movimento de Belém, tá, Tati aqui, que muitas das associações aderiram e que é um movimento altissimamente importante para a atração dessa pauta. Como gift, eu vou deixar para vocês um álbum de fotografias que eu fui montando no final de semana. Alguns de vocês estão aqui comigo, que são essas lideranças inspiradoras que pegaram essa jornada desde 2023. E mesmo quando todo mundo falou que não era possível, a gente fez acontecer para chegar aqui hoje. Então, a gente tem, sim, muitas lideranças encarando essa pauta controversa, difícil, muitas vezes uníssona, né? Mas que chega agora na hotelaria, na hospitalidade, como um grupo. E esse grupo aqui tem uma responsabilidade muito grande. E para trazer aí as novidades, eu queria que vocês dessem atenção à nossa jornada da Aliança ESG. Agora, dia 28 de maio, nós temos uma novidade, a Solange está aqui, mas o Peter me convidou em fevereiro para poder ser parceira com ele do Hub ESG Hotel Business. É uma plataforma que já está no ar, junto à Hotelier News, onde nós vamos reunir conexão, conhecimento e negócios. Então, nós já temos aqui patrocinadores, temos colunistas renomados, vamos trazer todas as hélices que circundam o ISG na hotelaria, na academia, porque também vai ser um centro de conhecimento para formar novos líderes. Já temos BLTA, Resorts Brasil, Senac, Accor, temos a ISG Pulse, a Real Gems, que está chegando aí junto conosco, BLTA, Lagev, para poder tracionar mais esse ambiente de formação de talentos em ESG e fortalecimento da cadeia de negócios. Para vocês, nós vamos lançar o programa ESG Hotelaria e Longevidade na Economia Prateada. A Economia Prateada faz check-in, vai começar final de junho, e para as comunidades ESG Hub Mulher e Knowledge Hub vai ter desconto, e são só 10 a cada turma, porque vai funcionar como um deep dive na experiência do hotel, do hóspede 50+. Uma curadoria muito bem feita e com 4 consultoras expertas no assunto. E já convido vocês para o almoço de confraternização do Knowledge Hub. Eu convidei o VP da Pepsi, um querido amigo meu, de gente de gestão, que vai falar sobre carreira longeva e carreira internacional, e vai ter um painel com 4 membros do Knowledge Hub que estão na China, que estão voltando para cá e fazem negócios com chineses, para a gente falar de negócios com a China. É isso, pessoal. Bora conversar. Vamos lá, então.
Parabéns, muito bom, sempre é ótimo te escutar, Ana. Eu tenho uma questão que assim, eu não deixei de anotar aqui, que é uma dificuldade que a gente enfrenta. Quando tu falou bastante questão do ROI, né? Aham. Sustentabilidade tem que ter o ROI, não adianta. A gente acaba ajudando a entregar esse ROI, mas é muito difícil para as equipes. Gente, eu parei. Não, foi o Antônio? Parece que Eita, ele que travou. perdemos a conexão. Mas ele trouxe um tema crítico, né? Bem diferenciado. Enquanto ele não chega, quem mais quer colocar algum ponto em relação à minha fala? Nada, Boa falei tudo isso. noite. Boa noite. Tudo bem? Oi, Vivi, tá boa, querida? Tô bem, tô bem. Maravilhosa Ah, essa não. explicação aí, muito boa. Você falou bastante sobre a questão não financeira, né? Dos benefícios não financeiros que a gente acaba associando a alguns elementos dentro dessa comunidade, né, de hoteleira. Os benefícios que a gente chama de financeiros, que são aqueles que a gente consegue identificar e calcular e medir, né? Para o setor hoteleiro, ele já é mensurado, ele já é identificado, isso já está claro para todo mundo? Como Não. que é? Não está claro, mas eu tenho acompanhado alguns. Igual eu falei com você do selo Amigo do Autista, como é que você vai retornar isso com a chegada de famílias neurodivergentes no seu hotel. Isso daí, por exemplo, na economia circular de A e B, você já consegue dimensionar o quanto você salvou de dinheiro para o negócio. Então, assim, alguns hotéis já conseguem confirmar esse retorno do investimento. Outros ainda não. Por exemplo, eu peguei um gap num relatório de ESG mês atrás, que eles só mensuraram coisas muito óbvias do ESG. Então, é o quanto eu gastei de água, o quanto eu economizei de água, quanto eu economizei de energia, o quanto eu economizei de insumo, de material de limpeza, material para piscina, mas eles não fizeram nenhuma conexão com a área de recursos humanos ou gente e gestão. Então, eu não tenho ainda como essas políticas de ESG chegam ao turnover, à atratividade de talentos, a formação de lideranças. Eu preciso ainda conectar com outros indicadores do meu business. Por isso que eu falo, tem um custo de oportunidade quando a liderança não consegue abrir esse mapa de gestão e alocar nele as metas e métricas ESG. E aí ele perde essa oportunidade, ele não captura essa oportunidade. Por exemplo, em emissões de gases de efeito estufa, muitos deles medem o que é óbvio. Eu medi aqui um aparelho de ar-condicionado, um exaustor, enfim. Mas eles não começam a entender onde mais eles podem capturar isso daí em outros indicadores do negócio. E ainda também, a gente ainda tem um grande desafio, que é o escopo 3, que também precisa, é uma caixa preta para muitos hotéis ainda, que agora que vai começar a fazer. Mas eu já tenho, sim, aqueles que principalmente investem em marketing. Se você vê, eu acompanho porque eu gosto muito, o Instagram dos Braveiros, que é do Canabrava. É um Instagram próprio dos talentos do Canabrava. E ali, gente, eles têm uma força da marca empregadora que vocês não têm ideia. Na hora que começar a correlacionar essa marca empregadora com atratividade dos melhores talentos, engajamento, motivação, alta performance, gente, aí vai ser bonita a coisa, vai ser bem legal. O que mais, pessoal? Oi, pessoal, desculpa, eu parei no meio da minha pergunta, né? Tive um acidente de criança aqui, na verdade. Na verdade, ele arrancou da parede o Wi-Fi. É assim mesmo.
fui buscar meu celular aqui no... Vamos lá, mas o que eu estava falando é o seguinte, daqui a pouco tu até já respondeu, Paulo. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande de conversar com a gestão dos resorts sobre a questão do custo invisível, né? Que é o que a gente usa. Que é o retorno, né? O retorno sobre investimento de trabalhar com o nosso produto. E muitas vezes o resort, não só aqueles que a gente está prospectando, mas aqueles que já têm o nosso produto há anos. Tem resorts que já trabalham com mais de 6 anos com o nosso produto. E mesmo assim a gente não tem junto com o pessoal de ESG para criar quanto dinheiro deixou na operação trabalhando com o nosso produto. Então a gente sente muita dificuldade do setor ESG, né, ou setor sustentabilidade, ou resíduos, tá fazendo um trabalho muito deslocado do restante da empresa, né? E eles não conseguem ter o mesmo discurso. Quando chega para compras, essa conversa não é mais a mesma. E quando sobe mais para a questão de investimento, a conversa ficou lá no ESG. Então, eu não sei se é uma dificuldade dos outros também, mas nós notamos muito isso, né? A questão de levar o seguinte, ó, o que a solução no nosso caso, de diminuição de resíduos está deixando de dinheiro no caixa, dinheiro no bolso. Sim. Sim, eu acredito que por não estar na mentalidade estratégica ainda de algumas das lideranças, o ISG não chega a ser essa dimensão no caixa da empresa. Ele chega como pontual, como uma entrega anual por meio do relatório e não como uma meta a ser acompanhada na rotina da gestão. Essa é que é a questão, porque se eu tenho uma operação de indicadores e metas, onde eu possa fazer um belo de um acompanhamento, na hora da sua venda ISG, isso vai ser muito fácil colocá-la na rotina da gestão. Acontece que em alguns resorts, algumas áreas de operação, elas são terceirizadas, muitas vezes deslocadas assim, elas estão no tático operacional e não no tático estratégico. Né? E aí ela fica deslocada, você não tem a captura dessa estratégia, porque ela está rompida. Uma das facilidades, você tem aprendido isso na jornada, é didatizar essa venda. Quase que entregar, fazer igual o McDonald's, batata frita, queijo, molho especial, é isso. Você pode tirar a batata frita, eu te dou um hambúrguer, mas está pronta a minha proposta. Sim, é exatamente isso. A gente tem feito esse trabalho junto com as equipes de ESG, nós avançamos para a questão de comunicação, né? Então, o marketing entrou, mas algum A e B que funciona, mas entrar na parte da controladoria, de compras, né? E escalar um pouquinho, ainda é um trabalho muito grande. A gente já juntando as armas com as equipes internas, né? A gente faz trabalho em conjunto, né? E criar os seus best cases, ir para as feiras, trazer os aliados e juntar uma equipe que possa te facilitar esse canal de escoagem da sua solução. Né? Mas eu acho que isso vem muito do posicionamento, a gente está aprendendo a se posicionar mais, a ocupar esse espaço com mais profissionalismo, a tirar um pouco de gente que veio para poluir a nossa pauta, porque teve muita gente que vendeu nuvem para resort. Sabe, que vendeu treinamento que não trouxe ROI, que vendeu consultoria que não trouxe ROI, que vendeu solução que não funcionava. Gente, e aí faz com que uma agenda que já é difícil pra caramba se estabeleça. Eu escutei de uma conselheira que ESG, e não tem muito tempo, é só custo. Aí vem a polarização que tu falou, né? A questão da polarização ajuda muito nesse discurso. Tá? E vi uma sede de uma empresa, de um empreendimento totalmente ESG, com políticas de gente gestão ESG, sem aproveitar um indicador de gente gestão para ESG. Ai, gente, tinha até aviso do Código de Ética próximo à descarga no vaso sanitário. Eu falei, quando é que a gente vê isso tão usual, né? Uma política de denúncia, de compliance tão evidente, distribuída pela sede inteira. Isso, para mim, já aproveitaria muita coisa. Então, essa falta de captura estratégica dessas mensagens, desses sinais, é que me deixam assim, que custo de oportunidade enorme. Enorme. Exatamente. Eu e a Fernanda, acho que tem mais gente aqui que teve num hotel de luxo, no Unique Garden, há um mês atrás, né? É uma jornada de ESG de ponta a ponta. Tem uma história ali do fundador que é ESG puro.
precisa ser trazida à tona em formato de ESG, mas precisa ser estruturada. Mas vamos lá, Tati, tudo bem? Tudo bom, Paulo? Boa noite, pessoal. Eu queria contribuir um pouco com o que o Antônio comentou sobre o nosso papel em relação ao letramento das equipes dos nossos clientes. Então, ultimamente, a gente está treinando bastante a equipe de vendas dos hotéis para traduzir para eles o que significa uma certificação, o que é um relatório, as evidências rastreáveis, porque eles não conseguem verbalizar para o cliente deles, né, ali numa hora de uma homologação ou de venda de um evento, qual é o benefício ali da certificação. Então, a gente vem trazendo também esse letramento para a equipe de vendas. Além, obviamente, da equipe de sustentabilidade que já está inserida, mas vendas e marketing ainda não está dentro da agenda. Porque eles não entendem, e aí a gente tem esse papel, assim como o Antônio fala. Então, é um trabalho realmente de letramento para todas as equipes. Mas você vê, é porque muitas vezes a área de comunicação, ela privilegia um calendário de pautas, de férias, de feriado, de não sei o quê, mas não consegue integrar isso a uma mensagem ESG. Por exemplo, você vai vir para o resort tal e você vai vir no feriado e bota ali você ajudando a cultivar os corais, a fazer a regeneração dos corais. Só isso é uma comunicação ESG. Você vai lá para o IBT lá com a Renata, com a Raquel, e coloca lá você tomando um café da manhã lindo e maravilhoso no pé de uma cachoeira, ou fazendo uma trilha numa floresta. Aquilo ali já comunica ESG. E é também levar isso para explicar para o marketing como abordar esse tema, como abordar o projeto. Então, é realmente um trabalho até bom, assim, é prazeroso ver, né, o quanto que esclarece, mas é trabalhoso, mas depois gera resultado para o hotel, a gente já vê esse retorno. Exatamente. Agora, eu pergunto para vocês, qual a dificuldade de vocês fazerem esse trabalho de comunicação da marca pessoal de vocês no Instagram, no LinkedIn, nas comunicações ESG? Vamos lá. Exatamente, é aquela questão que tu falou, se empoderar mais, né? Empoderar mais a nossa marca, né? Eu acho que a gente acaba trabalhando muito na questão didática, a questão de apresentação, a questão de convencimento, e não trabalha muito na questão de empoderamento da marca mesmo, de posicionamento, né? De ter uma solução que realmente vai te dar um ROI imediatamente. Então, eu falo da comunicação dos resorts, mas eu faço a mesma coisa com a minha empresa, né? A gente acaba trabalhando processo, trabalhando ganhos operacionais, trabalhando vendas, mas não trabalha tanto em comunicação, né? Agora tu me pegou, Ana, tu me botou a Luísa vai me matar agora. Me pegou. Mas eu acho interessante, Ana, o que você falou, que comunicar o ESG, comunicar a responsabilidade, o compromisso da empresa é um processo de amadurecimento daquela marca, né? Aquela marca precisa estar muito amadurecida para ela sair da venda, para entrar em compromisso e etc. Eu estava agora num evento que foi uma pesquisa feita por uma consultoria estratégica portuguesa do valor da marca Brasil. E eles trouxeram aí 500 mil pessoas, né, que trouxeram essa pesquisa e... Para a minha surpresa, a reputação da marca Brasil é muito mais forte para os brasileiros do que para os estrangeiros. E eu acho que tem a ver com a comunicação da marca, tem a ver realmente com trazer esse compromisso, essa responsabilidade, né? Porque aí a gente fica sempre como a marca do carnaval e da falta de segurança. E sei que estamos batendo recordes, né? Graças a Deus pela Embratur, mas cadê a reputação dessa marca Brasil e qual a consciência do turista que a gente está trazendo para o Brasil? Né? Que tipo de turista que a gente está trazendo para o Brasil? Então, acho que trabalhar o ESG, o nosso compromisso, é um amadurecimento que o mercado vai ter
e cada vez mais também, né? Você mesma falou que eu lembrei que eu assisti a semana passada o case de Cabo Branco, de Paraíba, que vai trazer muitos players internacionais para o Brasil, que vai ser gigantesco nos próximos 3 anos aí. E eu acho que isso vai amadurecer também a nossa comunicação, o nosso SG e etc. Eu publiquei na Aliança um pedaço dessa pesquisa hoje que fala sobre como que o Nordeste é pensado, o Norte e o Nordeste, né? E você vê onde você tem mais captura de investimento. A Bahia, acho que tirou a maior nota, mas, gente, qual é a taxa de conversão disso? A gente tem ali muitos investimentos, mas a região continua pobre, continua deficitária. Então, o turismo, para gerar realmente um impacto social necessário, a gente precisa evoluir, e rápido. Porque, do mesmo jeito que a gente está tendo essa mobilidade de viajantes para o mundo inteiro, nós temos outros países investindo. Por exemplo, o Canadá, com o selo da Biosphere, ele está totalmente preparado hoje para pegar hóspedes 60+. O Japão também, e que é a nossa pirâmide etária de hóspedes do futuro. Então, assim, não dá para a gente chegar atrasado numa agenda demandante, igual você está falando. Daqui a 3 anos. Se eu tivesse esse mindset, eu já tinha que estar pronto hoje. É um trabalho com destino também, né? É público-privado, porque se vai numa praia e não tem acessibilidade, né? Tudo bem, o hotel que está na frente da praia consegue eventualmente colocar ali uma acessibilidade, mas uma praia pública ali, o destino tem que trabalhar isso, né? Então é a prefeitura, a Secretaria de Turismo, então realmente é um engajamento de todas essas partes. Você vê uma coisa simples. Primeiro que eu vou em alguns resorts, tem 2 cadeiras só para pessoa deficiente. E não tem, se tem 1 ou 2 agendas para pessoa 60+ em termos de recreação, é muito. Você não tem ali uma noite de carteado, uma noite de contação de história, que seja uma coisa boba. Uma oficina de porcelana, não, é tudo para criança, para adolescente, é como se o velho fosse para ali comer, beber e dormir. O velho de 50 anos, 60 anos, que está pronto para fazer mergulho, passear, nananã. Então, assim, é uma desconexão com uma agenda mais estratégica de negócio que deixa a gente um pouco mais preocupado no que tange a competitividade do mercado. É isso, gente. Algo mais? Tranquilos? Então, essa história, deixa eu fazer só um comentário. Esse tema de programa focado em criança e adolescente, ele não se aplica, por exemplo, a Caldas Novas e ao Rio Quente, né? Porque lá, vou te falar que 80% de todos os programas, o que movimenta hoje Caldas Novas, 7 milhões de turistas ano, é a terceira idade, né? Então, assim, qualquer época do ano... Filho, abaixa, por favor. Qualquer época do ano, você tem a terceira idade circulando na cidade, e assim, a gente administrava a empresa continua, eu é que saí do grupo, né? Mas um empreendimento de 442 apartamentos em Caldas, onde a gente começava o dia com uma caminhada numa área verde, vinha para a piscina, tinha hidroginástica, aí tinha um almoço totalmente balanceado, com uma nutricionista acompanhando, à tarde tinha carteado, no final do dia tinha seresta. Então, assim, totalmente preparado. Agora, a praia, a gente tem visto realmente que a grande maioria está mais focado numa recreação infantil. Sim. A gente precisa fazer um bench com Caldas Novas, hein, gente? Pois é. Quem traz Caldas Novas para nós, hein? Engraçado, é interessante que hoje eu fiz a contratação de uma pessoa focada nesse mercado, né, de 50+, na verdade nem é 50+, né, porque eu acho que eles não enxergam os 50+, eles enxergam, essa é a questão, eles enxergam mais
é aquele idoso, o vovô e a vovó que acompanham a Hoje, família. o 50 a mais virou 80 a mais. Pois é, essa é a questão. Então, os hotéis enxergam hoje os 50 a mais, ou a melhor idade, ou como o vovô e a vovó que acompanham a família, que vai a lazer e aonde o principal objetivo é realmente a criança, né? Ou é aquele idoso que viaja de segunda a quarta ou de segunda a quinta, que vai preencher um buraco dos hotéis que não tem eventos. Só que muitas vezes faz o quê? Eu vou ter o idoso, né, que ainda é assim, né, a cabeça deles. Eu vou ter o idoso que paga muito pouco, será que vale a pena? Eu escutei isso hoje na reunião. Será que vale a pena trazer o idoso para cá? Porque daí vai atrapalhar o nosso evento. Então, gente, a mentalidade em relação a esse mercado ainda é bem retrógrado, como em relação ao ESG de uma forma geral. E a gente sabe que, até voltando aqui para o que a Tatiana falou, né, eu até ia me colocar naquela hora, trabalhar a equipe de vendas no sentido de divulgar o que você tem de ESG pode trazer, sim, uma rentabilidade muito grande, porque enquanto eu estava nos hotéis e estava em vendas, eu vendia essa questão, porque hoje muitas empresas multinacionais têm o compliance, e muitas vezes eu ganhei e fechei eventos porque dentro do compliance dessas empresas, o hotel onde eu estava mais alinhado com o compliance. Então, muitas vezes eu acabava fechando eventos porque eu estava mais alinhado com o compliance das grandes empresas. Mas, gente, a gente vê esta pauta um pouco mais desenvolvida dentro das redes, porém, hoje eu trabalho muito com hotéis independentes, né, onde eu atendo mais hoje, e essa é uma realidade longe, que quando você fala de ESG, eles... Não! Mas esse pessoal enxergam o ESG como um problema dentro disso, não como uma solução. Não é nem que não enxerga as soluções, enxerga como um problema de ativistas que estão aí para simplesmente gerar dor de cabeça. Essa é a questão. Né? E essa é a realidade da grande hotelaria brasileira, que é a hotelaria independente. Muitas das coisas que vocês trouxeram, vocês falaram de hotelaria de rede ou de resorts, né, que estão um pouco mais adiantados. Quando a gente fala da hotelaria independente, é um Deus nos acuda. Tá? Por isso que eu acho que muda o shift, o vocabulário é eficiência, é ganho. Você não precisa nem falar de ESG, você vai vender uma solução, biodigestor, um forno, deixa eu trazer mais eficiência aqui para essa cozinha. E a rebote vem outras coisas. Então, é a sua inteligência estratégica de fazer um shift aqui e vender. De como você coloca. Eu acho que a comunicação... o primeiro evento que eu fiz de ESG, que eu levei o tema até, né, para a gente discutir na Resort, não sei se a Ana lembra, mas eu fui uma das primeiras pessoas que falei do tema, porque eu já gostava do tema na época. Mas a questão era que a gente entendeu no primeiro evento de ESG que a gente não comunicava ESG. Lembra disso? Sim. A primeira questão que a gente levantou foi: muita gente faz e não comunica, que foi o que você trouxe. Né? E daí tinha um outro lado, de gente que não fazia, mas queria fazer o greenwash do negócio. Mas eu acho que mudar o vocabulário, Ana, que a hora que eu consegui entrar aqui, era o que você estava falando, é primordial. Mudar o vocabulário de como a gente leva ESG para dentro das empresas. É fundamental. Você sabe que eu tentei levar um programa para dentro de um hotel que eu estou trabalhando, né, lá em Cuiabá, e eu tive uma certa resistência devido ao tema. Né? Está ligado à sustentabilidade, a tudo isso, é impressionante, mas é assim mesmo que as coisas rolam. Maravilha. Raquel? Estou amando aqui toda essa discussão. Obrigada, Paulo, obrigada a todo mundo. Mas só completando isso que vocês falaram, que a Gisele também agora reforçou bastante, que o que eu sinto é muito isso. Existe uma resistência à nomenclatura, à sustentabilidade.
é algo que não é sexy, né? Então, se você, não é. E aí isso fica difícil de você realmente manejar e convencer da sustentabilidade, porque as pessoas querem coisas que estão no hype, que é sexy, que é legal. Mas eu sempre falo muito com o pessoal, falei, gente, quando a gente fala de ESG, a gente está falando isso, é eficiência, a gente está falando, e tem muitas temas, quantas coisas você falou, quem que não quer engajamento, quem que não está procurando manter o seu colaborador ali, não ter rotatividade, isso tudo é ESG também. Poxa, você poder comprar de um fornecedor local, que o seu transporte, o seu frete, tudo é muito mais fácil. Então, quando a gente começa a traduzir, tira essas nomenclaturas ESG, sustentabilidade e tal, começa a mostrar que, poxa, isso vai te trazer. Isso é importante você trazer, né, o seu idoso, é importante você olhar para a sua criança, mas efetivamente, né, como que você pode colocar, a gente faz isso muito lá. Então, a criança, assim como o idoso, não é só uma criança, mas como que ela pode fazer parte daquilo ali e ela ter uma trilha interpretativa, como que ela pode fazer parte daquele ambiente, fazer tudo aquilo ali. Isso é sustentabilidade, né? Só que a gente coloca esses termos e acaba não ficando sexy. Eu acho que aí, eu não sei como comunicar também. Quando você falou assim, nossa, mas por que vocês... Eu falei, gente, isso é algo que agora está dentro do meu foco, né? Como uma pessoa de ESG, levar isso de uma forma melhor, né? E convencer as pessoas que isso é importante, que isso essa mudança, ela traz eficiência, né? Sim. E eu falei, gente, eu falei, nossa senhora, realmente a gente tem que, como seres individuais, também fazer isso, não só pensar na empresa, mas nós como seres individuais também, né? Sim. E você tem na mão, você tem palco e tem um projeto legítimo para fazer isso, né, Raquel? Então, você é um canal de inspiração e de convergência que muitos não têm. Então, se você conseguir inspirar e formar mais 10 líderes pela sua inspiração, você já está fazendo muito para o mundo, viu? Não, e é vivência pura, né? Porque realmente foi uma mudança que você vê ali, que não tinha, e você vê você pode vivenciar o que o ESG pode trazer, né? O que a sustentabilidade, regeneração, não é mais sustentabilidade, agora regeneração. Regeneração. Nós temos que fazer uma visita técnica no IBT, hein, gente? Vamos marcar, hein? Eu acho, hein? Você está aqui do lado, você é daqui do lado, né? Eu sou daí, mas faço questão, nós vamos combinar isso com calma, certamente. Ju, vamos com você e a gente fecha, tá bom? Sim, eu sei que a gente já ultrapassou aí o tempo, mas eu queria só fazer um comentário, porque como eu tenho feito um trabalho aí de abordagem, principalmente com muitos hotéis em regiões diferentes, eu vejo que o grande problema assim, que a gente enfrenta, essa questão que todos vocês pontuaram de comunicação, tem muitos teóricos no mercado, muitas empresas que estão no mercado, que é teoria pura e zero prática, que inventou um vocabulário à parte, né, que faz complicar tudo. E aí, o que eu tenho feito? Por exemplo, hoje eu tive uma reunião com 3 representantes de hotéis em Goiânia. Quando eu já coloquei ali que eu estava relacionada à sustentabilidade, já criou uma barreira. Sim. E aí, os 3 juntos, tá? Mas o que eu comecei a fazer? Eu criei um questionáriozinho de 5 ações básicas. Todos 3 fazem as 5 ações. Aí, como é que eu comecei? Eu quebrei a barreira. Eu falei, vocês já são sustentáveis. Sabe? Vocês já fazem sustentabilidade. Vocês já estão preocupados. Olha isso, olha aquilo. Então, assim, o problema é verdadeiramente esse, porque o que eu ouvi hoje, não, mas eu recebi um técnico aqui que está me cobrando tanto por mês, que está fazendo 1000 campanhas no LinkedIn, mas que chegou para mim e falou que meu empreendimento não tem nada de sustentabilidade.
Eu falei, esse técnico que veio aqui não sabe nada de hotelaria. Tá? Então, vamos começar tudo de novo, né? Então, eu acho que a gente, ao invés de afugentar, a gente tem que aproximar. E é isso que eu tenho tentado fazer nas minhas ações. Muito bom. Só para fechar assim muito rapidamente, né? A Raquel tem também um tipo de alimentação diferente lá no resort dela, né? E é uma coisa muito engraçada, como essa coisa do termo que se usa, se é sexy ou se não é sexy, faz toda a diferença. Todo hotel que eu vou, eu falo, pelo amor de Deus, não escreva que o prato é vegano. Coloque uma florzinha, ou uma folhinha, ou escreva plant-based, porque se você pôr que é vegano, por melhor que seja o prato que você tenha feito, ninguém vai comer por uma questão de preconceito. Única e exclusivamente. Então, eu acho que a gente pensar em como trabalhar a comunicação pode ser uma pauta bastante importante do ESG em todos os aspectos para a gente poder quebrar algumas barreiras. Perfeito. Gente, muito obrigada por esse bate-papo, foi muito gostoso, como sempre, e a gente vai começar aí, a partir do dia 28, uma parceria com o Hub ESG Hotel Business, e depois eu vou trazendo mais novidades aí para vocês, viu? Muito obrigado, uma boa noite para nós Paula, todos. como sempre. Obrigada, Gi. Obrigada. Sempre um prazer. Obrigado Muito pela obrigada. Obrigada, gente. Boa noite a Boa todos. noite. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. aula. Boa noite.